Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente para mais uma edição do Giro Entrevista. Giro Entrevista especial referente às eleições de 2024, recebendo os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. E hoje eu estou aqui com o candidato Ingo Rames, do Progressista. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos os seguidores do Giro Serra, toda a equipe do Giro Serra também sempre recebe aqui com muito carinho. Então, agradeço a todos o carinho de sempre e o respeito de sempre. E explicando como vai ser a dinâmica aqui então da nossa entrevista, eu vou sortear alguns temas e destes temas eu farei perguntas relacionadas a eles. Lembrando que o tempo e a quantidade de perguntas realizadas vai de acordo com o tempo de resposta do candidato. Então já estou sorteando aqui o nosso primeiro tema da entrevista, que será cultura. Tema cultura. Candidato, a gente tem observado recentemente uma falta principalmente de políticas culturais voltadas para os idosos. A gente observa que cada vez mais a gente tem idosos mais atuantes na cidade de Petrópolis e a gente vê poucas programações para este núcleo. Como que você, em um eventual governo, poderia fazer mais eventos culturais voltados para a terceira idade? Então, Gabriel, acho que é importantíssimo a gente tratar os idosos como, não só na parte cultural, mas também na parte de saúde mental, na parte de ocupação, de se sentirem ativos de alguma forma, né? Porque às vezes foi muito ativo, se aposentou, estava ficando ocioso, isso atrapalha muito a questão psicológica do idoso também, a família fica preocupada, então é uma engrenagem que a gente precisa polir ela para que as coisas aconteçam da melhor forma. Em relação à parte cultural, como você mencionou, nós temos uma lei própria nossa que a gente estimula os idosos a visitar os pontos turísticos da nossa cidade. Então, exemplo, pegar a turma lá do Madame Machado, por exemplo, arrumar uma excursão para que eles possam vir ao Museu Imperial, passar uma tarde no museu, conhecer o museu. Com os idosos, Gabriel, desses distritos, não conhecem o nosso centro histórico, não conhecem os nossos espaços turísticos que nós temos maravilhosos. A catedral foi reformada, tem uma visitação à catedral. Eu faço uma aposta que pouquíssimos idosos sabem dessa possibilidade de conhecer a catedral de forma gratuita, inclusive. Então, a gente precisa estimular esses passeios para os idosos, para que eles possam, naturalmente, aprender um pouco da história do município também, na parte cultural. Se eles podem passar para os netos deles, pode passar para os vizinhos, enfim, você vai. E quem já conhece, vai. Todo ano tem uma atualização, você tem alguma coisa que fica sendo mais modernizada, e é importante essa participação dos idosos, esses espaços culturais da nossa cidade, que é o primeiro passo a conhecer o que está aqui no nosso município, que a gente criou uma lei para isso. Fizemos alguns eventos dessa forma, inclusive, Gabriel, foi bem bacana, assim, a receptividade deles foi muito importante. E eu quero relacionar essa atividade cultural a uma atividade de lazer de forma geral, né? O idoso hoje precisa de mais atividade de lazer, então eu incluo a cultura e o esporte também nessa atividade, tudo pensando na saúde mental, como eu falei no início. Hoje a gente tem um problema seríssimo de saúde mental na cidade como um todo. Lembrando, foram 2 anos de pandemia, 1 ano de tragédia, então a gente precisa ajudar toda a população e os idosos, que a maior parte hoje da população de Petrópolis, a gente tem muitos idosos, e vem aumentando a cada ano, então a gente precisa criar oportunidades e criar alternativa para esses idosos. E outra coisa que pode ser criada é a gente levar a cultura para as comunidades, para atender esse público idoso. Criar um teatro dentro da comunidade, criar uma atividade de crochê, por exemplo, ou de algum instrumento musical. Assim, tem várias formas que você pode estar levando esse incentivo cultural para perto da casa do idoso, para próximo à sua residência, para que ele não tenha nem dificuldade de deslocamento, né, que ele possa estar mais próximo da sua residência também, e no seu habitat natural, com seu vizinho, com seu amigo, enfim. Isso vai ser uma socialização muito maior e, consequentemente, o idoso vai estar muito mais feliz e com uma saúde mental em dia. Perfeito, candidato. Vamos então para mais uma pergunta aqui da nossa entrevista que eu sortearei. Saúde. Bom, você já até comentou um pouco sobre a saúde mental, eu queria focar um pouco mais nesse tema, porque realmente há, de fato, uma demanda muito grande nesse quesito, ampliando a população de Petrópolis de modo geral, como você comentou, falando em relação à pandemia, em relação à tragédia, e a gente observa que
teve, de fato, em boa parte da população, um trauma psicológico devido aos acontecimentos, tanto de 2022 quanto agora do verão de 2024, onde nós também tivemos fortes chuvas em Petrópolis. Como seria o acompanhamento psicológico, principalmente para essas famílias que foram vítimas, tanto diretamente quanto indiretamente, das chuvas? Então, Gabriel, focando na resposta que você está me perguntando, o que eu sempre digo? A gente precisa ampliar o número de psicólogos nas escolas, que é o primeiro passo. A gente tem toda uma rede de escolas no município que a gente não tem esse suporte psicológico necessário. Muitas crianças ficaram traumatizadas, muito em função das chuvas de 2022, foi muito traumático realmente, né? Eu estava em aula ainda, a gente teve aquele problema na escola do Alto da Serra. Então, assim, a gente precisa evoluir muito nesse quesito de psicólogo nas escolas, nesse acompanhamento nas escolas. Também, toda a nossa equipe de psiquiatria. A gente vai fazer concurso para médico psiquiatra, para que a gente tenha um centro com mais oportunidades, com mais médicos, a gente possa ter essa consulta de forma mais rápida, não ficar aquela fila enorme de muito tempo, não só na psiquiatria, como em outras especialidades, mas em cima do que você perguntou, a psiquiatria é fundamental. A gente tem pouquíssimos psiquiatras hoje na rede municipal, pouquíssimos mesmo. Então a gente precisa ampliar isso para os distritos, para o primeiro distrito também, mas também para os distritos mais afastados, como na Posse, Pedro do Rio, Itaipava. A gente precisa ter essa demanda sendo atendida também no seu distrito. Então, toda essa estrutura de psicologia com psiquiatria vai atender toda essa demanda de saúde mental, que ela vem se aumentando a cada ano. A gente tem muitas pessoas hoje na cidade com problemas de saúde mental. Você vê nas empresas hoje, toda hora alguém entra com algum atestado médico, algo nesse sentido, para que possa se tratar. E a gente tem dificuldade nesse tratamento, tem dificuldade no acesso a esse tratamento. Até porque a gente tem uma barreira também de vergonha, né? Muita gente tem vergonha de falar que está com um tipo de depressão ou que está com uma dificuldade, a pessoa não se abre, ela fica mais retraída. Então a gente precisa romper essas barreiras. Então, se você facilitar o acesso ao psicólogo, o acesso ao psiquiatra, consequentemente a pessoa vai ter mais facilidade de encontrar esse serviço e ela vai perder a vergonha, vai romper essa barreira para que ela possa se tratar de fato, que é uma doença invisível, a gente sabe disso, então a gente precisa tratar cada vez mais atrelado da atividade cultural, atividade esportiva, como nós falamos, isso tudo vai contemplar a saúde mental. Um fato importante, Gabriel, pouca gente sabe, em 2022, pós-tragédia, o Senado fez uma comissão especial, se você vai lembrar, para acompanhar as ações pós-tragédia aqui no nosso município. Então, foram todos os senadores do Estado do Rio, participaram os 3 senadores, né? O senador Portinho, o senador Romário, o senador Flávio Bolsonaro, estiveram aqui na Câmara Municipal, eu era presidente da Câmara na época, fizemos um trabalho junto com eles. E um dos eixos que eles mencionaram no relatório que eles fizeram foi a saúde mental. Ninguém falava disso até o momento. E eu tive a oportunidade de ir a Brasília, inclusive, para defendermos essa pauta lá, para pedir recurso, para podermos avançar nessa questão de saúde mental lá em Brasília, a convite do Senado. Então, assim, foi uma oportunidade bacana que a gente se relacionou com outros municípios do Brasil também. Então, foi uma oportunidade muito interessante e esse tema começou a ser mais falado aqui no município. Então, essa ação nossa gerou, de certa maneira, a própria imprensa um interesse maior. A gente foi provocando e fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal sobre a educação. Esse tema de psicólogos nas escolas foi mencionado. Nós só tínhamos 6 psicólogos, né, para toda a rede, então a gente conseguiu ampliar isso através da nossa audiência pública. Nós cobramos da prefeitura, a prefeitura ampliou esse número de psicólogos. Então, foram ações que foram feitas durante o nosso trabalho enquanto vereador também, que foram implementadas aqui na cidade, e a gente está começando a falar sobre esse assunto, começando a evoluir. E agora a gente precisa evoluir cada vez mais para que a gente tenha realmente esse atendimento para quem mais precisa. Perfeito, candidato. Então vamos agora para mais uma pergunta aqui na nossa entrevista, no nosso giro entrevista. Mais um tema sorteado, que é turismo. A gente vem falando muito sobre atrações turísticas de Petrópolis, né? E a gente observa que algumas cidades vizinhas aqui do município têm conseguido angariar turistas, e anteriormente essas cidades não tinham um núcleo de turistas tão grande, não tinham um potencial turístico tão grande como Petrópolis tem. A gente pode citar exemplos aqui como Areal, como Miguel Pereira, que a gente observou esse crescimento na área de turismo.
E Petrópolis, tradicionalmente, é uma cidade com esse foco turístico. Como que a gente consegue fazer para que haja cada vez mais um interesse turístico em Petrópolis, que já é natural, mas que haja um interesse ainda maior? Então, Gabriel, primeiro fato do turismo que eu sempre falo em relação ao calendário. A gente precisa ter um calendário turístico programado, divulgado com antecedência, para que a gente possa preparar todo o trade turístico para vender a nossa cidade em outros locais. Então, hoje a gente não demora muito a divulgar as ações no nosso município. Então, todo ano a gente sabe que vai ter a Boa Fest. Sabe que a Boa Fest acontece perto do dia 29 de junho. Então, só organizar e divulgar antes. Natal Imperial, a gente sabe que o 24 e 25 de dezembro passarão para o Natal Imperial. Então, a gente precisa organizar esse calendário para que a gente possa vender a cidade, né, abre aspas aí, no setor turístico como um todo, os guias turísticos poderem se programar, as agências todas que são envolvidas poderem se programar melhor e conseguirem mais atrativos com a cidade. Precisamos criar produtos novos, Gabriel. O que é isso? Vou dar um exemplo para você, a festa de chocolate que aconteceu esse ano. Essa festa foi iniciada, essa conversa conosco, lá em 2021, durante o governo interino. Nós colocamos no calendário naquela época, infelizmente 22 teve a tragédia, a gente acabou não acontecendo, 23 por algum motivo não aconteceu também. E esse ano a festa aconteceu, foi um sucesso, pouquíssimo divulgado aqui no município, a festa de chocolate, mas para fora foi muito divulgado, tivemos aí um acesso dos turistas de uma forma muito surpreendente até aqui naquele período. Foi muito bacana ver a cidade cheia e todo esse trade turístico envolvido na questão da festa do chocolate. Saindo um pouquinho dessa bolha de evento, a gente precisa ter alguma atividade âncora para a cidade, como por exemplo Miguel Pereira criou lá o Parque dos Dinossauros, né? O Areal criou a Cidade da Uva, então criou alguns restaurantes, algumas atrações lá em Areal para atrair esse público. Então a gente precisa criar algo que seja uma atividade âncora no município, através da iniciativa privada, não do município. O município hoje não tem condições de investir num parque de dinossauros, por exemplo, com verba própria. Tem que ser algum teleférico, por exemplo, poderia ser feito aqui na cidade, alguma atividade dessa com verba 00 não seria possível. O importante é ter uma parceria público-privada para que a gente tenha investimentos aqui na cidade. Então a gente já conversou com alguns empresários para que a gente possa ter esse apelo aqui no município também. Hoje, Petrópolis já tem um apelo cultural absurdo. Nós falamos aqui do Museu Imperial, falamos de Casa Santos Dumont, falamos do Palácio Cristal, a gente já tem um atrativo catedral, né, um atrativo natural maravilhoso que nós temos. A gente pode incrementar isso com outros atrativos. Por que não? É possível, a gente tem estrutura para isso, tem espaço para isso, tem apelo para isso. A cidade já é conhecida mundialmente, então a gente precisa atrair mais turistas para cá, para que a gente possa ter nossa economia girando cada vez mais. Então, essas são algumas ações que nós temos ideia para o turismo local, mas eu divido o turismo, Gabriel, ainda em algumas etapas. Por exemplo, o nosso trade hoteleiro, ele reclama muito que de segunda a quinta-feira os hotéis estão vazios na cidade. Como é que a gente pode estimular isso? Turismo de negócio, por exemplo, pode ter eventos laboratórios de medicação, por exemplo, aqui na cidade. A gente pode ter outros atrativos, algum congresso de medicina, de psicologia, do esporte. A gente pode ter esse congresso durante a semana aqui no município, também estimular isso. A gente estimula pouco esse turismo de negócio na nossa cidade. Em 2021, nós recebemos alguns atores do turismo de negócio também aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente rodou todos os espaços da cidade com capacidade para esse congresso vai atrair 200 pessoas. Então, só pode ser nesse local ou naquele local. Não, esse vai atrair 1000 pessoas. Nós só temos esse espaço disponível para atrair esse público. Então, o turismo de negócio, ele precisa ser incentivado. Turismo religioso, a gente fala muito pouco de religioso. Nós temos a Luterana, nós temos a Catedral, nós temos um apelo religioso muito grande na cidade também, e a gente não vende esse turismo religioso Brasil afora. A gente fala pouquíssimo disso, Gabriel. Turismo esportivo também, a gente quase não fala. Tivemos aí uma prova viva disso, foi a Copa do Mundo de mountain bike, mais de 15 mil pessoas lá no Vale do Cuiabá, não atrapalhou em nada aqui o centro histórico, e a gente conseguiu ter um apelo turístico bem bacana para o município. Então, assim, são segmentos do turismo que a gente precisa cuidar dele, não falar do turismo só como evento, mas falar do turismo de várias formas. Petrópolis conquistou um nível A do turismo
âmbito nacional, 2019, né, reconquistou o nível A, a gente mantém esse nível A do turismo, a gente precisa estimular cada vez mais. Nós temos um potencial absurdo para sermos referência no Brasil inteiro. A gente não pode, com todo respeito a Gramado, a gente pode perder nosso Natal, perder para Gramado, não pode. A gente já tem um apelo aqui maravilhoso. O que atrapalha muito é a falta de sequência. Tivemos um Natal Imperial criado alguns anos atrás, foi o volume 19, foi o ápice do Natal Imperial, 20, 21, infelizmente, 20, né, por causa da pandemia, 21 nós retomamos o Natal Imperial com um investimento da iniciativa privada de 3 milhões de reais no Natal Imperial, 22 não foi entregue, 23 o Natal foi muito fraco novamente, porque a atual gestão não deu sequência ao que foi realizado nos anos anteriores. Então, a gente precisa ter sequência, precisa ter atrativo, precisa ter boa vontade, Gabriel, levantar da cadeira, correr atrás, ir atrás do governo federal, do governo estadual, para trazer mais recursos para a cidade, para incentivar mais esse turismo local também. Vender Petrópolis, que eu chamo, né? É um produto que nós temos na mão, a gente pode vender ele para outras localidades do Brasil. Então, Ministério do Turismo, Secretaria de Estado do Turismo, a gente pode envolver todos os segmentos com muita conversa, muito diálogo, para que a gente possa ter referências nacionais e Petrópolis voltar a ser a capital do turismo aí no nosso Brasil. Então, a gente vai lutar muito por isso, pode ter certeza, e eu estou com isso tudo já na cabeça para a gente colocar em prática no nosso primeiro ano de governo, caso a população entenda dessa forma. Perfeito, candidato. Vamos então para mais um tema sorteado aqui no nosso programa, Giro Entrevista Especial Eleições 2024, e vamos falar agora sobre saneamento básico. Hoje em dia, candidato, a gente enxerga uma demanda muito grande por parte da população, principalmente a população das comunidades, sobre a ausência de saneamento básico em alguns bairros de Petrópolis, sobretudo aqueles bairros mais precários. Como o senhor planeja, um eventual governo, conseguir levar um saneamento básico melhor para algumas localidades que hoje sofrem nesse quesito? Então, a gente precisa cobrar muito da Água do Imperador, que é o primeiro passo que a gente precisa fazer, que ele tenha um contrato com o município, onde boa parte desse saneamento você precisa que essa empresa faça captação de esgoto, faça toda essa infraestrutura para a cidade. Hoje nós temos uma discussão grande, o tamanho da manilha, qual é a responsabilidade do município, a responsabilidade da Água do Imperador. Isso não está em contrato nenhum, você precisa ter isso de forma ordenada. Então, vem se passando ao longo dos anos e a gente não consegue uma eficácia nesse assunto. Então, aí toda hora fica correndo atrás do problema, porque tem um problema, tem que ligar, tem que apertar, tem que brigar para que as coisas aconteçam. O saneamento básico a própria palavra já diz, é básico, né? Todo cidadão tem direito, você precisa dar dignidade para todo mundo. Então, vou dar um exemplo, nós tivemos lá no 2021, Gabriel, lá no Alto Independência, tivemos lá uma localidade chamada de Cantão, né? Carinhosamente chamada pelo pessoal da comunidade como Cantão. Nós fizemos todo o alinhamento daquele espaço, tinha esgoto a céu aberto, a gente conseguiu ajustar tudo direitinho. Então, foi um serviço que a Prefeitura fez naquele ano de 2021 para trazer dignidade para aquela comunidade, um odor, então a gente conseguiu ajustar isso tudo. E aí tem alguns locais hoje que ainda temos esgoto a céu aberto, por incrível que pareça, na cidade. Então, a gente precisa ter um pente fino nisso, a gente precisa avaliar cada canto dessa cidade para que a gente possa zerar isso de alguma forma. Né? Mas repetindo, só o município não vai ter recurso para fazer isso. Precisa obrigar o imperador também a cumprir o que está no contrato dela e fazer valer o que ela se propõe a fazer, que é também cuidar de parte do nosso orçamento básico para que a gente possa dar dignidade para as famílias, principalmente as famílias mais carentes, como você mencionou. Perfeito, então vamos agora para mais uma pergunta sorteada aqui na nossa entrevista. E o tema de agora será segurança. Candidato, gostaria de saber do senhor sobre a Guarda Civil, quais são os seus planos para a Guarda Civil Municipal de Petrópolis, quais são as suas propostas para equipar melhor a Guarda na cidade de Petrópolis. Primeiro passo, fazer concurso para a Guarda Municipal. Legal. Isso aqui a gente fala com muita segurança. É extremamente necessário que façamos um concurso para atualizar a Guarda Municipal de Petrópolis. Na pandemia, eu lembro, nós fizemos a vacinação, nós tínhamos 204 guardas municipais na cidade. Hoje esse número é ainda menor, naturalmente alguém aposentou e a gente precisa
dar uma reciclada na guarda através de concurso público, né? Muitos guardas estão passando por anos, naturalmente não tem a mesma disposição física, inclusive, a gente precisa ter esse concurso de forma urgente. Tem toda uma discussão lá em Brasília também em relação a equipamentos para a guarda, que a gente possa ter uma guarda mais equipada, para que ela possa ser mais eficaz na rua também. A gente tem aqui uma guarda municipal muito eficiente aqui no nosso município, eles trabalham aí em todas as situações, você viu a guarda ajudando no nosso município. Temos a questão do CIMOP também, que é essa integração das câmaras de segurança. Temos até uma lei nossa, Gabriel, que nós já sancionamos ela em 2023, onde a gente coloca até as câmaras da sua residência, do comércio local, possa ser integrada com as câmaras do CIMOP. Então, pode ter a guarda municipal também junto do CIMOP acompanhando essa inteligência e os agentes de rua também, para que possa ter uma ação muito mais eficiente, caso tenha um furto, algo desse sentido, né, no centro histórico ou alguma região mais afastada. Então, essa integração das câmaras facilita muito, as imagens vão facilitar muito a ação da Guarda Municipal e essa integração com as outras forças daqui da cidade. Nós temos o privilégio de ter Guarda Municipal eficiente, a gente tem 2 delegacias da Polícia Civil aqui na cidade, nós temos uma sede da Polícia Rodoviária Federal, nós temos uma sede da Polícia Federal aqui no município também, fora o batalhão da Polícia Militar. Então, todas essas forças de segurança precisam se falar mais, precisam se estar mais integradas. O nosso Conselho Municipal de Segurança, Gabriel, não posso esquecer, é um conselho muito atuante, faz reuniões mensais, elas conseguem fazer de certa maneira essa integração funcionar. Então a gente precisa melhorar ainda mais esse elo. Lógico que a nossa guarda é que a gente tem total controle, né? As outras polícias são estaduais ou federais, mas a nossa guarda municipal é o nosso ativo. Então a gente precisa estimular cada vez mais e reciclar essa guarda através de concurso público, que é o principal ferramenta que nós temos para melhorar o efetivo da guarda. Então hoje a gente tem esse compromisso já está no meu plano de governo, inclusive, de fazermos o concurso para a guarda municipal e tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse concurso e dar valor às guardas municipais. Só um detalhe, a guarda fez 100 anos esse ano, Gabriel, a guarda municipal, e a gente não viu o atual governo ajudar a guarda em nada, não fez nenhum bolinho de comemoração para a guarda municipal ter, faltou carinho com a nossa guarda municipal e pode ter certeza que a gente vai ter carinho, estar sempre juntos com a guarda. Nós temos também, não posso esquecer, da questão dos nossos cães, que é um trabalho fantástico que é feito aqui na guarda, com um diferencial da nossa guarda municipal, que é referência do Brasil inteiro. Então, a questão da tragédia, quantos cães ajudaram a nossa cidade, não só na questão de segurança pública, mas também na tragédia, os cães conseguiram nos ajudar muito no resgate às vítimas. Então, é um trabalho maravilhoso que a gente pode otimizar isso ainda mais. E eu tenho também uma paixão por um programa da Guarda, que é o Petrópolis da Paz, que é o ProPaz, que é o programa da Guarda, o Petrópolis da Paz não, o ProPaz, que ele faz umas ações dentro das escolas, onde os guardas vão à paisana e tal. Só depois do curso que eles falam que eles são guardas municipais, isso integra ainda mais a criançada da Guarda Municipal, mostra que a Guarda é parceira da comunidade, está próxima à comunidade, então a gente precisa estar estimulando isso cada vez mais. Perfeito, candidato. Então, acredito eu que agora iremos para a última pergunta da nossa entrevista. Vamos sortear aqui, então, mais um tema. Peguei 2 aqui, fazer o sorteio novamente. Animado. E o tema é sustentabilidade. Candidato, a gente observa muitas reclamações sobre ações de coleta de lixo em bairros da cidade de Petrópolis. Como que a gente consegue aumentar o efetivo da Condep para que haja uma coleta de lixo ainda maior e mais eficaz? Então, não só a questão do lixo, a questão do entulho também, que é um outro problema do nosso município. Gabriel, hoje a gente está com a coleta de lixo, uma custa de retalhos, na verdade, só com contratos emergenciais. A gente precisa fazer a licitação urgente desse contrato do lixo, da coleta de lixo, do destino final do lixo. Todo esse trabalho precisa ser licitado.
Então, a prefeitura mudou a forma dessa coleta de lixo, que em várias comunidades tem uma reclamação absurda. Hoje a gente recebe nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, todo dia reclamação da coleta de lixo. Então não adianta você aumentar o efetivo da Condep se você não tiver uma logística funcionando. Logística de caminhões, do destino final, do transbordo, tudo precisa estar tudo funcionando, precisa estar tudo dentro da engrenagem para que as coisas aconteçam de forma correta. Hoje, a cidade, principalmente segunda-feira, já o pessoal de casa nos assistindo vai perceber, segunda-feira então é o pior dia da semana, porque acumula do final de semana, que o efetivo diminui. Isso respinga na segunda-feira. Você passa pela cidade toda, tem montanha de lixo em vários locais do município. Então a gente precisa licitar urgente essa empresa que vai fazer a coleta, que vai fazer o transbordo e a entrega no destino final desse lixo do nosso município e também do nosso entulho, como eu falei, que tem muito descarte de entulho irregular, inclusive, em vários locais. Hoje, a cidade não tem isso de forma integrada. Hoje está muito ruim, então a população está sentindo isso. E em 2021, eu estive à frente do município lá como prefeito interino, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai lembrar, não tinha esse tipo de problema. Garanto a você que não tinha. A coleta era feita de forma regular, nós dávamos o dia da semana que passaria a coleta. Alguns locais da cidade o caminhão não chega, nós tínhamos carros menores para ajudar naquela coleta pontual. Esse carro menor trazia até a rua principal para que pudesse jogar no caminhão para acessar. O transbordo era feito na BR-040, depois ia para o destino final. Então, a gente precisa retornar esse serviço que era feito de forma bacana em 2021, retornar agora no próximo ano, fazendo essa licitação. É fácil, Gabriel? Não é um negócio que você faz do dia para a noite, mas você, assumindo o governo, colocar essa licitação para a rua, efetivar essa licitação, homologar e cobrar da empresa que vai ganhar a licitação, que a gente não sabe quem é, mas a gente precisa cobrar dessa empresa que ela tenha um serviço bacana e um serviço de qualidade para o cidadão. E hoje, Gabriel, outra coisa que é importante a gente falar em relação ao lixo, é um serviço muito caro para o município. Hoje a gente gasta muito dinheiro com coleta de lixo na cidade. A gente precisa ampliar a coleta seletiva, precisa trabalhar isso. A gente precisa ter programas de lixo zero. O que é isso? Conscientizar as crianças, principalmente nas escolas, de como não produzir tanto lixo. Isso tudo é um trabalho de educação ambiental, de educação de lixo zero que a gente precisa fazer também nas escolas. A gente não fala quase nada de lixo zero, de reciclagem, de compostagem, a gente quase não fala disso. A gente precisa falar mais desse assunto. Coleta seletiva, a gente tem 2 bairros da cidade só, de forma efetiva. A gente precisa ampliar esse programa de coleta seletiva para outros bairros, para que a gente tenha uma coleta de lixo mais eficiente e que nós tenhamos também uma produção de lixo menor aqui na cidade. É fácil, Gabriel? Lógico que não. Não estou vendendo sonho para ninguém. Mas com trabalho, dedicação e empenho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Candidato, gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria que você desse agora as suas considerações finais. Queria agradecer mais uma vez o tempo, o espaço de vocês, pessoal de casa que está nos assistindo, que possa aí acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu sou o Ingo Ramos, atual vereador, fui prefeito interino em 2021, então vocês vão lembrar o quanto a gente trabalhou lá em 2021, a gente conseguiu entregar bastante coisa aqui na cidade e eu estou me colocando à disposição esse ano para ser o prefeito do nosso município. Tenho certeza que posso contar com o seu voto, contar com o seu carinho nessas eleições. Então, obrigado, acompanhe o nosso trabalho e seguimos trabalhando. Se quiser falar mais alguma coisa, temos um pouquinho de tempo ainda. Tem ainda um minutinho ali, então vou aproveitar para agradecer o carinho que tem recebido nas ruas. A gente está caminhando bastante aí durante a campanha, estão sendo muito bem recebidos nas ruas, então agradeço demais esse carinho. Peço a vocês aí a oração para todos nós, porque a campanha é dura, é difícil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está disposto a mudar essa cidade, está disposto a entregar o nosso melhor, com muito trabalho, com muito empenho, com muita dedicação, como eu disse. Então, dessa forma, nós vamos conseguir uma cidade melhor para todos nós. Obrigado a vocês, que Deus abençoe a nossa caminhada aí e muito obrigado mais uma vez. Candidato, obrigado novamente pela sua participação. Gostaria de agradecer a audiência de todos. Eu sou Gabriel Barbosa. Esta foi mais uma edição do Giro Entrevista especial referente às eleições de 2024, recebendo os candidatos à Prefeitura de Petrópolis. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.